E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Josué 6, que fala sobre a conquista que eles tiveram que fazer, que não foi com as forças deles, mas foi com a força do Senhor. Josué 6, 7, que é a conquista da cidade de Jericó. Porque eu creio que Deus, Ele vai destruir muralhas aqui nessa noite. Ele vai quebrar barreiras. Seja na nossa mente, seja nas nossas famílias. Mas o leão da tribo de Judá, ele vai à frente das nossas vidas guerreando. Ele já está à frente. E diz assim: em seguida, ordenou o povo, Josué: marchai, avançai ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca. Assim que Josué terminou de instruir o povo, os 7 sacerdotes que levantaram as suas trombetas perante o Senhor partiram à frente, tocando os seus instrumentos, e a arca do Senhor da aliança seguia atrás deles. E os guerreiros iam na frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas. Sua boca é uma trombeta. E o restante dos soldados marchavam na retaguarda da arca. E durante todo esse tempo soavam os chofares. Contudo, Josué havia instruído do seguinte modo: não bradeis, nem fazeis ouvir a vossa voz, e não saia da vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos der a ordem. Gritai, e então eu bradarei. Até aí, Senhor, obrigada, Pai, pela tua palavra. Josué, ele não chegou nesse momento de forma aleatória. Foram processos que ele foi vivendo, onde ele aprendeu, onde ele serviu, onde ele lutou, guerreou. Ele foi escravo no Egito, saiu junto com Moisés, serviu Moisés, aprendeu com Moisés, honrou aquele líder, foi fiel até o fim. Nas vezes em que Deus falava com Moisés, na Bíblia diz que Josué, ele estava sempre por perto, servindo, ajudando, aprendendo. E num certo momento, logo quando eles saíram do Egito, a Bíblia nos relata que Moisés convocou os 12 príncipes das tribos, que eram os chefes. Em alguma versão é chefe, em outra versão príncipes. E Josué era um deles, Calebe e Josué. E Moisés disse a eles: olha, vocês vão até Canaã, vocês vão espiar a terra, vocês vão ver o que acontece lá, vocês vão conhecer o inimigo, para poder trazer notícias, para poder nós entendermos, estudar, traçar rotas, enfim. E com isso a gente já vê um princípio aí espiritual muito grande, porque eu falei isso na juventude ontem, as guerras do Velho Testamento hoje são as guerras espirituais que a gente enfrenta. Então não desconsidere a Bíblia. Não pense que nada está ali à toa, não, porque tudo tem um simbolismo muito forte. Então eles espiaram a terra, foram lá conhecer o inimigo, que a gente tem que conhecer contra quem a gente luta. E eles voltaram. E quando eles voltaram, acredito que Moisés estava cheio de expectativas. E 10 falaram: olha, é uma terra maravilhosa. É uma terra que realmente tem muitos frutos, mana, leite, mel, os cachos de uvas são enormes. Inclusive,
Eles chegaram a levar os cachos, foram precisos 2 homens para carregar. É uma terra de muita fartura. Porém, aí começaram a desanimar o povo. Começaram a falar: é uma terra de gigantes. Eles são grandes, eles são armados, nós não vamos conseguir. Nós seremos esmagados como gafanhotos. Nós não vamos resistir. E Josué e Caleb foram os únicos que se manifestaram. Preste atenção nisso. De 12, eles foram os únicos que falaram: não, não, não. Nós vamos conseguir sim. Nós vamos vencer sim. Porque eles entendiam o valor de uma promessa. Eles entendiam toda a história do povo de Israel e aonde o Senhor iria conduzi-los. Que é exatamente o que Deus fala conosco, que Deus está nos conduzindo por um caminho onde vai nos levar à eternidade, caminhos de paz, caminhos de bênção, caminhos de crescimento espiritual. Se a gente não crê nessas verdades, a gente está se alimentando de quê? A gente está se alimentando de pensamentos que de fato trazem derrota, trazem tristeza, trazem desânimo. E isso é tão contagiante, isso é tão pesado, que isso de fato afeta o nosso corpo físico, afeta as moléculas do nosso corpo. Experiências são feitas aí com arroz, com água. Eu já mostrei aqui de experiências de pessoas que ficam emanando palavras de bênção e o arroz no potinho, ele vai lá e não apodrece, e o que recebeu palavras de maldição, ele vai lá e apodrece. Então essas palavras, elas trouxeram uma falta de fé, um tormento, que o povo começou a gemer, o povo começou a urrar, e passaram a não acreditar mais naquilo que Deus havia prometido. Eles já tinham sido libertos, eles já tinham saído do Egito, eles já tinham o fogo, o calor, a coluna que os aquecia à noite, já tinha a nuvem que cessava o calor intenso. Mas eles perderam a fé, eles perderam a expectativa, eles perderam a confiança daquilo que o Senhor havia prometido e passaram a alimentar uma incredulidade. Essa incredulidade, essas vozes que foram ecoadas lá, são vozes que a gente escuta hoje. São vozes que a gente vê os nossos filhos ouvindo nas universidades. São vozes que falam que o ser humano não precisa de Deus, que as suas escolhas já são suficientes para dar um rumo, para dar um destino às suas decisões, que é o existencialismo. Você pode ir para o pluralismo também. Opa, a boca embolou. Você escolhe vários deuses ou aquele que mais te convém, mas tudo isso te leva para longe do Criador, te leva para longe da verdade. São pensamentos, são correntes filosóficas baseados em homens, mas que não se engane, que são inspirados por espírito das trevas. E se a igreja se alimenta disso, se a gente passa a achar que tudo é normal, e se a gente passa a achar que nós não temos força em Deus, que nós não vamos conseguir, que a gente não tem que avançar, que a gente não tem armas espirituais, a gente de fato pode estar fadado ao fracasso, sim. Eu sempre prego aqui os princípios bíblicos cristãos. Não vai ser tudo fácil. Quem promete um evangelho sem problemas, um evangelho de troca, um evangelho de facilidades, não está de acordo com o que eu acredito que está na Bíblia. Mas eu acredito numa vida de poder. Eu acredito numa vida de unção, de guerras espirituais vencidas. Eu não admito que Satanás tenha poder na minha vida
porque eu estou coberta pelo sangue de Jesus. Essa igreja está coberta pelo sangue de Jesus. Ô, gente. Tadinho. Ele não quer sair, não? Ele quer ficar aqui? Ele só não pode fazer as coisas, né? Ah, não me incomoda, não. Incomoda vocês? Para quem está online, tem um doguinho ali. Mas eu acho que ele está muito à vontade agora, né? Gente, o que nós vamos fazer? Não adianta eu pregar, vocês não vão prestar atenção. Está vendo? É só comigo, não é? Cinegrafista, mostra ali para o povo que está em casa entender o que está acontecendo, porque senão eu vou ficar... Oh, meu Deus! Leva agora! Jeitoso ele, né? Você é pai, salva-vida? Não, né? Gente, onde que eu estava? É difícil, não é? Tá vendo? Eu não estou falando com vocês que são umas coisas que a gente não espera. Do nada eu estou pregando e tem um cachorro ali. Enfim. Então, daqueles 10, somente Josué e Caleb, eles entenderam a força da promessa do Senhor. E quando eu falo aqui que eu não aceito sobre a minha vida, é porque de fato, todas as guerras que foram levantadas no mundo espiritual, onde nós nos colocamos de joelho, onde nós nos colocamos em oração, o Senhor Jesus, Ele foi à frente nos dando a vitória. Como eu estava dizendo aqui, lembrei? O Evangelho, ele não é para ser fácil. Ele não é para ser uma barganha mesmo. Mas eu vou voltar aqui a repetir o que eu já disse. Nós estamos numa luta espiritual contra as trevas, mas nós temos a cobertura do sangue de Jesus Cristo. Foi por isso que Ele morreu, ressuscitou, o véu rasgou, temos paternidade. Antes de subir aos céus, Ele disse: eu realizei obras e vocês realizarão obras maiores ainda que eu realizei. Só que não é com a nossa força. Não é com o nosso braço. Por isso que Deus deu uma estratégia para Josué. Enquanto eles estavam lá gritando, falando, Caleb e Josué se pronunciaram e disseram: nós vamos conseguir, nós vamos vencer. Ali o Senhor já virou uma chave. Aqueles 10 que foram instrumento de desânimo, de derrota para o povo, eles morreram no deserto. Agora os filhos deles, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. E aí, nós chegamos exatamente nesse momento aqui, quando o Senhor diz: seja forte, seja corajoso, eu vou te guiar, eu vou te instruir, não se desvie, fique firme na minha palavra. São comandos que o Senhor dá para a gente todos os dias. Em todas as pregações que nós ouvimos, sempre tem esse comando de obediência. Porque tudo que está centralizado em Jesus fala sobre obediência, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, a vida, que Ele é o centro de tudo, que é a Ele que nós devemos nos submeter, que nós temos essa promessa de que Ele vai estar comigo e com você até a consumação dos séculos. E foi exatamente isso que Ele prometeu para Josué e para o povo dele. E Ele disse: não vai ser com a sua força, vai ser com a minha força. Porque Jesus, Ele se levanta na sua vida e na minha,
como general, é ele que vai à frente. Não é à toa que ele é chamado do leão da tribo de Judá. Por isso que existem batalhas que elas são visíveis, mas elas estão acontecendo de forma mais profunda no mundo espiritual. E a gente não vence porque a gente não quer ver com olhos espirituais. Porque a gente não quer buscar, a gente não quer usar dessas armas. A gente não quer se aprofundar, a gente não quer entender contra o que nós estamos lutando. Porque o povo de Canaã eram povos pagãos. Eram povos que eram dados a sacrifícios humanos, a prostituição, a pornografia, a sacrifícios de crianças, de bebês. Os filisteus, por exemplo, foram os povos que criaram a cerveja. Então, quando a gente entende contra o que nós estamos lutando, nós sabemos as armas espirituais que nós vamos usar. Quando nós não entendemos quem são os nossos inimigos e tentamos agir com a nossa força, aí realmente a gente tem uma tendência muito grande a fraquejar. A gente tem uma tendência a errar. Em Tiago 13 fala que nós temos que buscar a sabedoria que vem de Deus, porque a sabedoria humana, ela é diabólica. Satanás, ele lança dardos nas nossas mentes. E quando a gente busca a sabedoria de Deus, ela é celestial. São pensamentos do próprio Pai que são derramados sobre a nossa mente, conectados, que trazem esperança. Por isso que na Bíblia fala que nós temos que ter a mente de Cristo. E por mais que Jesus ainda não tivesse nascido, era isso que Deus estava ensinando para Josué e para o povo. Não são com armas humanas, vocês vão vencer com armas espirituais. Foi dado comando, está sendo dado comando para a igreja. Em todos os ministérios que eu tenho ouvido palavras, que eu tenho estudado, pastores que eu tenho conversado ao redor do mundo, o Senhor tem dito a mesma coisa. Nós vamos entrar agora num ano onde nós vamos ter que preparar o povo para uma batalha espiritual, onde vai aumentar a incredulidade, onde as crianças estão sendo bombardeadas, os jovens, onde o dinheiro tem feito muita diferença na vida de casais, onde pessoas estão perdendo o sentido da vida, estão optando até mesmo pelo suicídio, pelo divórcio. Mas nisso tudo existe um plano das trevas. Só que acima dos planos das trevas existem os planos de Deus. E é por isso que ele está dizendo: desperta, igreja, levanta, guerreiros do Senhor, ativem a fé, se coloquem de frente, se coloquem dispostos para a batalha. Não é fácil não. Ele falou: olha, vocês vão rodear uma cidade durante 6 dias, não é rodear o quarteirão, a Getsemane, não. Vocês vão levantar, vocês vão pegar a arca, vocês vão pegar o exército, e vocês vão andar em volta da cidade em silêncio. Imagina o tamanho da cidade. Imagina o cansaço. Imagina a dor nos pés, a poeira subindo, e eles em silêncio, só obedecendo. Só obedecendo. O que eu falei no início aqui sobre Caim, sobre Abel? Não é do jeito que a gente quer. Imagina. Eu fiquei imaginando. Imagina os anos que eu estava onde eu não queria. Imagina as situações que você está sendo obrigado a passar, que te remete à prisão, que te remete, de repente, a um passado ruim, ou algo que está parado na sua vida. E você só escuta um comando: continua vivendo. Continua andando, vai andando, vai andando. Nosso coração, foi o que eu falei, ele tende a esfriar mesmo. A nossa fé tende a esmorecer.
Mas se estamos firmes na promessa, se estamos olhando para o alvo e entendendo que o Senhor está lutando as nossas batalhas, a gente não tem o porquê desistir, a gente não tem porquê desanimar. E a gente continua marchando. E foi uma noite, e você começa a levantar o seu ânimo, você começa a ativar aí a sua fé. E foi um dia, e foram 2 dias, e foram 3 dias, e foram 4 dias, e foram 5 dias. Eu não sei como que eu ficaria na situação deles, mas eu iria, nem que fosse engatinhando, para receber uma vitória do Senhor, para herdar uma conquista de Deus. Eu ia nem que fosse com as unhas, mas eu não ia desistir, como eu não desisto dos meus sonhos, como eu não desisto das promessas que o Senhor me entrega, como eu não desisto da minha filha, como eu não desisto da nossa igreja, como eu não desisto da palavra do Senhor Jesus e das promessas dele. E se algo que eu estou dizendo aqui servir para alguma coisa, eu quero te incentivar a isso, a não desistir dos seus sonhos, porque nós temos um Deus que tudo vê, que tudo responde, que tudo escuta. Os céus estão abertos ouvindo a nossa oração. Você não vai sair daqui hoje como um derrotado, como uma derrotada. Você não vai sair daqui em nome de Jesus com a cabeça baixa, com um sentimento de menos-valia, de que você não vai conseguir, se sentindo como o povo de Israel se sentiu, menor do que um gafanhoto. Porque nós temos paternidade, nós temos um Pai celestial, que nessa noite Ele está te dizendo: levanta, se posiciona como um guerreiro, como uma guerreira do Senhor. Mimimi, presta atenção. Mimimi é para quem não tem identidade, para quem não tem maturidade, para quem é progressista, para quem não aceita pedrada, para quem não sabe quem é em Jesus Cristo. Aqui nós somos homens e mulheres do Senhor, que tem sabedoria, que tem discernimento, que tem crescimento, que tem alimento sólido, que entende. Uma igreja que está firmada nos princípios bíblicos, que tem um seminário que ensina a palavra como koinonia. Que aqui nós não somos ensinados a viver só da letra. Aqui nós vivemos da letra, vivemos do Espírito Santo de Deus, vivemos de dons proféticos, de milagres, de avivamento, de poder. Por isso eu quero ouvir o seu glória a Deus aí. Você falar glória a Deus, isso contagia, gente, porque tem poder no nome de Jesus. Então quando você fala aleluia, glória a Deus, é liberado poder, é liberado virtude. Começa a falar aleluia, glória a Deus, eu recebo. Sai essa apatia, sai esse espírito de religiosidade em nome de Jesus. Que a fé dessa igreja seja ativada, que homens e mulheres de guerra se levantem aqui nessa noite, amém? No 7º dia, levantaram-se ao raiar da aurora e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Olha isso. E foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes seguidas. Gente, se não bastasse 6 dias rodeando, no último dia 7 vezes rodeando. Obediência, demonstração de fé. Não é à toa que ele pede algumas coisas que aos olhos humanos realmente são incompreensíveis, não. Mas o que ele faz, o que ele está disposto a fazer por mim e por você, o que ele fez quando ele me curou, para mim representou tudo. Para mim representou os meus próximos 30 anos de vida. O que ele vai fazer por você, só você sabe, a dor é sua, o clamor é seu. Vale a pena o preço. Vale a pena o cansaço, vale a pena a chuva. Vale a pena até o doguinho atrapalhando a gente aqui. Porque
quando nós escolhemos obedecer ao Senhor, quando nós escolhemos ser fiéis a Ele, Ele que é fiel, Ele faz milagres acontecerem. E continuando diz, na sétima vez, quando os sacerdotes soaram os seus chofares, Josué ordenou o povo, gritem. Na minha versão está bradai. Minha versão é King James. O Senhor vos entregou essa cidade. Getsemane, bradai. O Senhor vos entregou esse problema que estava até agora te assolando. Quantos creem nisso, amém? A cidade, com tudo que existe nela, será consagrada a Yahvé. Somente a prostituta Raabe e todos que estão com ela em sua casa serão poupados, porquanto ela ocultou os espiões que enviamos. Aí ele deu um comando. Aí na hora que eles estavam na frente, imagina os soldados de Jericó em cima do muro, todo mundo sem entender nada, vendo aquele povo lá embaixo, o povo rodando sem parar, 7 dias. Eles iam rir mesmo. Eles iam debochar. Igual fazem com a gente, igual fazem comigo. Quando eu falo aqui, glória a Deus, aleluia. Quando eu falo, eu creio. Quando eu vou para a internet, falo, cuidado, gente, com isso, com aquilo. Riem, debocham. Às vezes até aqui dentro mesmo a gente pode encontrar isso. Mas o importante é o propósito, é o que Deus colocou no nosso coração. Não tenha medo de rirem de você por causa do evangelho. Não tenham medo de não acreditarem. Não tenham medo de debochar. Não tenham medo de defender aquilo que vocês acreditam que é certo diante do Senhor. Porque maior é o Deus que está em nós e Ele sempre, presta atenção, Ele sempre vai nos justificar. Sempre, não tem nenhum momento onde Ele não vai deixar de nos justificar. É por isso que tem coisas que eu nem respondo, porque o próprio Deus, Ele responde por nós da mesma forma que Ele luta por nós. E diz assim, olha só, o povo gritou com toda a força e tocaram os chofares. Quando o povo ouviu o soar das trombetas, soltou um forte grito de guerra e a muralha caiu por terra. Fique de pé. Eu vou ler isso de novo e eu vou pedir para você se expressar. Porque aqui não está falando que o povo pegou um martelo e foi batendo nas pedras, uma marreta. Aqui não está falando que eles tentaram subir os muros. Aqui está falando o seguinte: o povo gritou com toda a força e tocaram os chofares. Quando o povo ouviu o soar das trombetas, soltou um forte grito de guerra e a muralha caiu por terra. Imediatamente, cada um atacou o lugar onde estavam e tomaram a cidade completamente. Isso parece loucura? Eu vou ler aqui para vocês. Cara, a palavra de Deus ela é maravilhosa. Eu vou ler para vocês Josué 10. Onde que eu anotei? Nem consigo ver mais. 10. 5 reinos se juntaram contra o povo de Israel. Depois que eles conquistaram, né? Canaã, Jericó. Eles tinham feito uma aliança com o povo. E 5 reinos falaram, não, eles estão vencendo, eles conquistaram Jericó, então a gente vai contra eles. A gente vence uma batalha, os inimigos aumentam, não é verdade? Você quer subir de patamar? Vão aumentar as afrontas, vão aumentar. Eu tô aqui, eu tô exposta, ó. Você tá crescendo, você tá avançando, a gente vai ficando exposto, então vão aumentando os ataques, certo?
Então juntaram 5. E aí, aquele povo que tinha aliança com Josué, eles mandaram uma mensagem. Falaram: olha, pressa, vem nos salvar, porque a gente precisa de socorro. São 5 povos aqui e a gente não sabe o que fazer. Aí Josué o quê? Orou. O que o Senhor disse para ele? Não temas. Eu já os entreguei nas tuas mãos e nenhum deles poderá te resistir. Foi a mesma coisa que o Senhor falou em Josué 1. Olha como que o Senhor, Ele continua sendo fiel à sua palavra. E aí o que o Senhor fez? O Senhor os lançou em grande confusão na presença de Israel, que lhe impôs severa derrota. Os filhos de Israel os perseguiram na subida para Bet-Horon e mataram ao longo do caminho. Mas enquanto alguns fugiam diante de Israel, o Senhor lançou sobre eles enormes pedras de granizo que mataram mais pessoas do que as espadas dos israelitas. Loucura, não é? Aí não para. Eles precisavam de mais tempo para poder guerrear, porque ia escurecer. Então eles precisavam da luz. E aí, o que aconteceu? Josué ora. E ele pediu para que o tempo fosse parado, para que Deus segurasse o sol. O sol parou e a lua ficou imóvel, até que o povo se vingou totalmente dos seus inimigos, derrotando-os. Preste atenção no que eu vou falar. Eu já pesquisei isso aqui, porque eu fico louca quando eu leio essas coisas. Me dá uma inquietação, então eu vou para a internet, eu vou para tudo que eu posso. E eu ouvi um relato de um cientista da NASA. Estavam fazendo uns cálculos referente ao tempo. Você já ouviu esse caso? Eles estavam fazendo uns cálculos referente ao tempo e não conseguiam fechar. Não dava a conta não fechava de jeito nenhum. E aí eles ficaram naquele dilema durante muito tempo, até que no meio deles tinha um cientista na NASA, hein? Que ele era cristão. E o Senhor trouxe a ele a memória desse texto, onde falava que quando Josué orou, o tempo parou. E baseado nesse tempo, que não está na Bíblia, mas está relatado, olha só. Quando o céu parou, tinham 2 observatórios. Um no Peru, no Machu Picchu, não me fala como que eles conseguiram ver isso, não, porque eu não sei, tá? E um outro na China, e é muito também para mim. Mas eles observaram esse fenômeno, registraram lá na China, registraram lá no México. E quando o cientista colocou o tempo exato que o sol parou, a conta fechou. Não, vocês não entenderam. Na hora que o cientista colocou o tempo certinho na conta que precisava ser feita, a conta fechou. Sabe o que isso prova? Deus não precisa provar que a palavra dele é verdadeira, mas isso confirma a exatidão desse relato milagroso. Agora, não terminou o que eu quero ler para vocês. O sol parou, a lua ficou imóvel, até que o povo se vingou totalmente dos seus inimigos, derrotando-os. Eu sei que eu já li isso. Ora, não está escrito no livro de Achar dos Justos? O sol se aquietou no meio do céu e não apressou-se a pôr-se no horizonte quase um dia inteiro. Nunca houve um dia como aquele, nem antes, nem depois, quando o Senhor, gente, isso é muito forte, quando o Senhor desejou obedecer
ser a voz de um ser humano. Nunca, vou ler de novo, nunca houve um dia como aquele, nem antes, nem depois, quando o Senhor desejou, o Senhor quis obedecer à voz de um ser humano. Isso só aconteceu deste modo, porque Yahvé lutava por Israel. E retornou Josué e com ele todos os israelitas ao acampamento de Gilgal. Levante suas mãos. Nós vamos ter a conferência profética, intercessão em chamas. Isso aqui são 1, 2, 3, 6. São 6 da coleção que eu tenho do Oswaldo Lobo, que vai estar aqui. Começa quinta-feira, intercessão em chamas, batalha espiritual, autoridade sobre as trevas, estágio de guerra espiritual, sangue nos umbrais, intercessão em chamas, casa de paz, cura e libertação para famílias, blindagem contra as trevas, autoridade sobre as trevas. Antes de vir pregar, eu estava lá no meu gabinete. Sou chique, né? Eu tenho gabinete. Estava esperando o culto acabar para subir e estava folheando os livros. E achei isso aqui incrível, sensacional. E eu trouxe para ler para vocês, só para completar essa palavra que Deus colocou no meu coração. Desde o dia em que Israel deixou o Egito, o Senhor lutou por seu povo e os livrou de seus inimigos. Afogou o exército egípcio no mar e derrotou os amalequitas, que atacaram os israelitas logo depois que saíram do Egito. O Senhor derrotou todos os inimigos de Israel, enquanto a nação marchava em direção a Canaã, e deu ao seu povo a vitória sobre as nações da terra prometida. Apesar das guerras aparentemente serem apenas eventos sanguinários, curiosamente a Bíblia revela que elas tinham um caráter santo. A despeito da ligação entre essas duas palavras, guerra e santidade, ser quase inadmissível aos ouvidos de alguns cristãos contemporâneos, as Escrituras declaram: o Senhor é guerreiro. O seu nome é Senhor. Êxodo 15:3. E quando os israelitas saíam à peleja, ele não só os conduzia, mas também lutavam à frente deles. O Senhor está à frente da sua vida, lutando as suas batalhas. Ele está à frente. Vem com Josué lutar.